O lendário Ed Guerreiro talvez seja o astro da WWE, mais amado de todos os tempos. Eu nunca conheci alguém que não gostasse do Latino Heat. É exatamente por isso que sua trágica morte deixou uma marca tão grande na indústria da luta livre e nos fãs do mundo todo, que ainda é sentida hoje. Hoje, lembramos a vida incrível e o destino trágico de Ed Guerreiro. Eduardo Guerreiro nasceu na ilustre família de lutadores Guerreiro em 9 de outubro de 1967, em El Paso, Texas. Seu pai, Gory Guerreiro, foi um lendário lutador e promotor mexicano. Gory conquistou títulos no México e nos Estados Unidos e foi parceiro de equipe do lutador mais influente de todos os tempos, El Santo. Os 3 irmãos mais velhos de Ed, Chavo, Mando e Héctor, eram lutadores de luta livre. Portanto, Ed tinha um grande legado a cumprir como um artista de segunda geração e o mais jovem de 4 lutadores proeminentes em sua família imediata. Ao crescer em um ambiente como esse, o caminho de Ed para o wrestling profissional era inevitável. Desde muito jovem, ele mergulhou na lucha libre, o estilo de luta livre profissional mexicano, conhecido por suas manobras de alta velocidade e proezas técnicas. Ele começou sua carreira de lutador na New Mexico Highlands University, com uma bolsa de estudos, e depois foi para a CMLL. Embora Ed tenha sido abençoado com um talento natural para o ringue, e com alguns dos melhores treinamentos de seu lendário pai e de seus irmãos talentosos, ele ainda trabalhou muito. Ele lutou em eventos locais nos Estados Unidos e no México, incluindo algumas lutas obscuras para a WCW e a NWA. Depois, no início dos anos 90, ele foi para o exterior, trabalhando para a New Japan Pro Wrestling, onde conheceu seu amigo de longa data, Chris Benoit. Enquanto estava no Japão, Ed adotou a persona mascarada de Black Tiger. Seu tempo e sua passagem pelo Japão foram cruciais para o desenvolvimento de seu estilo de luta e de sua reputação internacional. Depois disso, Ed retornou ao México, onde começou a trabalhar para a CMLL sob a máscara de Máscara Mágica. Um salário maior atraiu Ed, e como ele disse em seu livro O Fato de Meu Primo Ser o Booker, definitivamente influenciou minha decisão. Ironicamente, decisões questionáveis sobre o booking o levaram a deixar a promoção, embora Ed odiasse usar uma máscara. Naquela época, Ed estava sendo recrutado pela AAA e decidiu tentar a sorte com eles. Em novembro de 1992, o Máscara Mágica fez sua primeira aparição na AAA em uma luta de 6 homens. Antes de o sino tocar, os companheiros de equipe Máscara Sagrada e Octagon ajudaram Ed a remover sua máscara, o que resultou em uma briga. Ele pegou um microfone e explicou ao público que representaria seu pai e sua família como Ed Guerreiro. Ao falar sobre isso em seu livro, ele disse: "A tradição da lucha é que um lutador tira a máscara somente quando a perde em uma luta. Ninguém nunca havia feito algo assim antes." 3 anos mais tarde, em 1995, Ed fez sua estreia oficial em uma promoção de luta livre americana. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Ela se chamava ECW. Durante sua curta passagem por lá, Ed ganhou o título mundial de televisão da ECW em seu evento Three-Way Dance. Veja bem, embora a ECW seja mais lembrada por suas lutas hardcore sangrentas, eles também contrataram vários técnicos, como Dean Malenko e Chris Benoit, para sua equipe. As lutas de Ed contra eles e contra o Too Cold Scorpio foram aclamadas pela crítica e mostraram sua capacidade de misturar a luta livre com o estilo americano de luta livre. De acordo com o Bleacher Report e muitas outras fontes, a rivalidade de Ed com Dean Malenko mudou a percepção dos fãs de luta livre sobre a ECW. Embora os combates hardcore continuassem a ser o pão e a manteiga da ECW, a adição de lutadores profissionais mais tradicionais e técnicos acrescentou validade à promoção. Infelizmente, nenhum dos mestres técnicos permaneceu por muito tempo e, apesar das boas lembranças dos fãs, Ed ficou na ECW por menos de 1 ano. Ed e Dean Malenko lutaram sua última luta na ECW em agosto de 1995. A luta de 2 em 3 quedas foi memorável tanto pela habilidade técnica dos artistas
quanto pelos cantos de "por favor, não vá" depois que a luta terminou empatada. Ed começou a lutar pela WCW 4 dias depois de sua última luta na ECW, lutando com Terry Funk. Mais tarde, Chris Benoit seguiu Ed e Malenko para a WCW. Ed se tornou o favorito dos fãs na WCW, principalmente durante suas disputas com Ric Flair e X-Pac, que na época era chamado de Six. Apesar de estar entre os lutadores mais talentosos da WCW, Ed era frequentemente subutilizado, uma frustração que ele compartilhava com muitos de seus colegas. Ed conquistou seu primeiro título na WCW um ano depois, derrotando DDP no Starrcade 1996 pelo United States Championship. Mais tarde, uma intensa rivalidade com Rey Mysterio levaria a um dos maiores combates de luta livre de todos os tempos, em que o título Cruiserweight de Ed estava em jogo contra a máscara de Rey Mysterio no Halloween Havoc. Ao falar sobre Ed, Rey disse: "Ed era como um irmão para mim. Compartilhamos muitos momentos, tanto dentro quanto fora do ringue. Uma vez, ele me deixou uma mensagem de voz durante um momento difícil, incentivando-me a manter a cabeça erguida. Essa mensagem de voz é algo que nunca vou apagar. Ele tinha um coração enorme." Apesar de clássicos como o que ele teve com Mysterio no Halloween Havoc, Ed não teve uma direção na WCW depois disso, levando a desentendimentos com Eric Bischoff. O tempo de Ed na WCW foi interrompido por um acidente de carro. Uma festa de Ano Novo na casa de Ed e sua esposa Vicky Guerrero levou a uma discussão entre os dois, e Ed decidiu tomar uma dose insegura de Renutrient, uma forma legal de GHB, e dirigir até a loja no início da manhã. Ele adormeceu ao volante e bateu com seu Trans Am em uma barreira. Em seu livro, Ed lembra que a polícia lhe disse que a barreira funcionava como uma rampa. Os policiais sabiam disso porque encontraram peças de carro nas copas das árvores. Ed havia renegociado seu contrato com a WCW pouco antes do acidente, e Bischoff falou sobre o momento em seu podcast. Ed achou que eu interromperia a conversa sobre renovação, mas fiz o contrário. Executei nosso acordo antes de ele sofrer o acidente de carro. Ed falou sobre a dor com a qual teve que lidar devido ao seu acidente de carro no dia de Ano Novo, dizendo: "Estou lidando com um tornozelo reconstruído e 3 vértebras fraturadas que terei pelo resto da minha vida. Sinto dores constantes." A dor com a qual Ed estava lidando devido ao acidente de carro foi a razão pela qual ele desenvolveu um vício em álcool e analgésicos na tentativa de se entorpecer. O vício tomou conta de sua vida, como ele disse mais tarde a Brock Lesnar, em uma das melhores promos de todos os tempos, quando os dois estavam brigando. "Durante todo esse tempo, não só acabei perdendo meu emprego, como também perdi minha esposa, meus filhos e eu mesmo." Depois de decidirem deixar a WCW, Ed, Benoit, Malenko e Perry Saturn estrearam na WWE em janeiro de 2000. Coletivamente, eles eram conhecidos como The Radicals. Essa mudança permitiu que Ed mostrasse seu talento a um público mais amplo. O grupo Radicals interferiu em uma luta entre os New Age Outlaws, Al Snow e Steve Blackman. Isso levou à primeira luta de Ed e Saturn na WWE, contra Road Dogg e Billy Gunn. Infelizmente, no final da luta, Ed tentou fazer o Frog Splash, sua marca registrada, e caiu de forma estranha, deslocando o cotovelo esquerdo. Os New Age Outlaws venceram, mas a verdadeira história aqui foi que Ed ficaria fora de ação por algumas semanas depois de se lesionar em sua luta de estreia. Em seu livro, Ed conta que Vince e Stephanie McMahon estavam em seu quarto de hospital quando ele acordou da anestesia. Ed disse que Vince lhe disse: "Nós o usaremos. Vamos usar isso. Você vai ficar bem." Com certeza, Ed teve permissão para se recuperar brevemente antes de voltar ao trabalho, ajudando Dean Malenko a obter uma vitória sobre Essa Rios. Apesar de seu sucesso profissional, a vida de Ed foi marcada por lutas pessoais, principalmente contra o vício. Em seu livro, Ed falou sobre o relacionamento tenso com sua esposa, Vicky, e como o fim de semana da WrestleMania 17 foi
uma espécie de último grito para os dois. Vicky deixou Ed logo após o evento. Naquele momento de sua vida, Ed era dependente de pílulas e álcool para passar o dia, e seus amigos sabiam disso. Seus problemas com analgésicos e álcool levaram a vários incidentes que afetaram sua carreira e sua vida pessoal. Certa vez, Ed mencionou um encontro com Jim Ross e Bruce Pritchard, instigado pelos amigos de Ed, Dean Malenko e Chris Benoit, que viram sua condição piorar. Uma semana depois, Ed compareceu a um house show em Minneapolis, completamente confuso, e JR lhe deu uma escolha: ir para a reabilitação ou perder o emprego. Determinado a dar uma guinada em sua vida, Ed foi para a reabilitação, procurou ajuda e trabalhou duro para superar seus vícios. No entanto, não foi uma jornada fácil. Ele foi para a reabilitação, teve uma recaída, redescobriu a religião, tentou o AA e teve outra recaída. Essa última vez terminou com a prisão de Ed e a notícia de que Vince McMahon o havia liberado de seu contrato com a WWE em 2001. Falando sobre esse período sombrio de sua vida, Ed disse: "Chegar ao fundo do poço foi o meu sinal de alerta. Eu sabia que precisava fazer uma mudança, não apenas para mim, mas para minha família. Ir para a reabilitação e encarar meus problemas de frente foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, mas também foi a mais gratificante." Depois de superar seus vícios, Ed passou a se dedicar incrivelmente ao seu condicionamento físico e à sua saúde. Ele sempre compartilhava suas rotinas e motivava outras pessoas a cuidarem de seus corpos. Dean Malenko mencionou isso dizendo: "Ed tornou-se um fanático por condicionamento físico após sua recuperação. Ele estava sempre na academia, se esforçando para melhorar. Sua dedicação era inspiradora e motivou muitos de nós a levar nossa saúde mais a sério." Nos anos seguintes à sua recuperação, Ed também se tornou profundamente religioso. Sua fé desempenhou um papel importante em sua vida e lhe deu forças para permanecer no caminho certo. Em suas palavras: "Encontrar minha fé foi um ponto de virada para mim. Ela me deu forças para permanecer sóbrio e me concentrar no que realmente importava na vida. Minha fé me ajudou a me tornar uma pessoa, um pai e um marido melhor." Em seu podcast, Bruce Pritchard disse: "Ed precisava ter ramificações e precisava perder alguma coisa, eu acho, para perceber que, se não mudasse seus hábitos, as coisas ficariam ruins." As coisas começaram a parecer muito mais brilhantes para Ed após a reabilitação. Em um nível pessoal, ele também pôde reconciliar seu relacionamento com as filhas e, por fim, com a esposa. No âmbito profissional, sua jornada de redenção o levou a voltar para os indies, onde continuou a lutar e a recuperar seu amor pelo esporte. Seu trabalho independente acabou fazendo com que ele fosse recontratado pela WWE em 2002. Essa segunda passagem pela empresa foi o período de maior sucesso de sua carreira. Ele participou de programas com Stone Cold e Ric Flair, e uma de suas histórias mais memoráveis foi seu lendário romance com Chyna, que consolidou sua personalidade Latino Heat, uma mistura de charme, engano e carisma. Se você já se perguntou o que inspirou a história de hoje entre Dominic Mysterio e Mami Rhea Ripley, não precisa mais procurar. O retorno de Ed à WWE em 2002 deu início a um dos retornos mais inspiradores da história da luta livre. Sua história de redenção e perseverança é especial. Quando perguntado sobre o assunto, Jim Ross disse: "O retorno de Ed foi milagroso. Ele recuperou seu lugar na WWE e se elevou a um nível totalmente novo. Sua história de redenção foi realmente inspiradora, mostrando a todos que não importa o quão longe você caia, você sempre pode se levantar." Ele recebeu outra chance e se agarrou desesperadamente a ela, voltando do cenário independente para uma vitória na WrestleMania 20, defendendo o WWE Championship, sobre o qual falaremos daqui a pouco. A habilidade e a personalidade de Ed no ringue brilharam intensamente, tornando-o um dos personagens mais queridos da televisão da WWE. Ed foi transferido para o SmackDown e ganhou o ouro na categoria Tag Team com seu sobrinho, Chavo Guerreiro, como Los Guerreiros. Ed obteve grande sucesso na divisão de Tag Team, e o lema da dupla "We Lie, We Cheat, We Steal"
tornou-se imensamente popular. Falando sobre seu falecido tio, Chavo disse: Ed não era apenas meu tio, mas meu mentor e melhor amigo. Fizemos uma brincadeira em que ele me fez entrar escondido na piscina do hotel depois do expediente, e fomos pegos pela segurança. Ele sempre manteve as coisas divertidas e me ensinou muito sobre os negócios e a vida. Em 2004, Ed era um legítimo candidato ao título da WWE. Então, ocupado pelo The Next Big Thing, Brock Lesnar. Ed venceu o SmackDown Royal Rumble para conseguir a luta no No Way Out e não decepcionou. No entanto, o caminho para essa luta pelo título foi difícil para Ed. Brock Lesnar usou a batalha de Ed contra o vício e sua saída da WWE contra ele, trazendo à tona as dificuldades de Guerreiro durante uma promoção infame no SmackDown de despedida antes da luta pelo título no No Way Out 2004. Precedido por uma banda mariachi, Brock entrou na arena com um sombrero, dançando ao som da música antes de se dirigir a Ed e mencionar sua luta contra o vício. Ed rebateu Brock, abrindo-se para ele, para o público e para o mundo sobre seu vício e sua recuperação. Depois dessa promoção, o público estava firmemente a seu lado no No Way Out. A popularidade de Ed atingiu o auge quando ele conquistou o título da WWE ao derrotar Lesnar no No Way Out. Essa vitória não foi apenas um marco na carreira, mas um momento de profunda emoção para Ed e seus fãs, simbolizando seu triunfo sobre os demônios pessoais. Depois que Ed se tornou campeão da WWE, ele lutou e defendeu o título com sucesso contra Kurt Angle na WrestleMania 20. Ao falar sobre Guerreiro, Kurt Angle disse: Ed era incrível dentro e fora do ringue. Certa vez, ele trocou minhas botas por um par muito pequeno antes de uma luta, e eu tive que me esforçar para encontrar as minhas. Mas esse era o Ed, sempre nos fazendo rir. Lutar com ele era sempre um ponto alto, porque ele me incentivava a melhorar. Ed e Kurt tiveram uma luta inesquecível, e Ed falou sobre como aquela noite foi importante para ele. Nessa WrestleMania eu estava em um dos 3 eventos principais. Que honra! E pude lutar com Kurt Angle. Isso é outra honra. Infelizmente, um dos pontos altos da carreira de Ed estará sempre ligado a outra história trágica do wrestling. A imagem duradoura da WrestleMania é a de Ed Guerreiro e Chris Benoit, 2 amigos com trajetórias semelhantes, comemorando suas vitórias pelo título mundial no maior palco do wrestling profissional para encerrar o show. Sem entrar muito na história trágica de Chris Benoit, e com o retrospecto sendo o que é, ver esses dois se abraçando para marcar o fim de uma longa e difícil estrada para ambos é ainda mais difícil quando você percebe o quão tragicamente suas histórias terminariam. Após a WrestleMania, JBL e Ed Guerreiro tiveram uma das rivalidades mais memoráveis da história da WWE, e culminando em uma série de combates brutais e altamente aclamados. Sua rivalidade foi marcada por promos pessoais intensas, levando a combates muito físicos. A rivalidade atingiu o auge durante a luta pelo WWE Championship no Judgment Day 2004, que é particularmente famosa pela quantidade de sangue derramado e pela narrativa dramática envolvida. Agora, se você é um fã incondicional de luta livre, temos certeza de que já ouviu algumas histórias sobre JBL ao longo dos anos que sugerem que ele não é particularmente querido nos bastidores. Você também pode supor que, como acontece com frequência na luta livre, talvez Ed e Bradshaw não gostassem muito um do outro na vida real, o que foi transferido para o programa na tela. No entanto, você estaria errado. Falando sobre Ed, JBL disse: a rivalidade com Ed foi um dos pontos altos de minha carreira. Nosso combate no Judgment Day foi um dos mais intensos de que já participei. Ed tinha essa incrível habilidade de extrair o melhor de todos com quem trabalhava. Ele e eu éramos grandes amigos. Ele sempre me ajudou muito, especialmente quando eu estava fazendo a transição para um papel no evento principal. Ed era um amigo no sentido mais verdadeiro. Ele me apoiou em alguns dos meus momentos mais difíceis.
Seu apoio significou muito para mim, e sinto sua falta todos os dias. Outro programa memorável do qual Ed participou na WWE foi o de Dave Batista. Em 2005, Batista era o campeão mundial dos pesos pesados e estava em alta com o público. Ed se juntou a The Animal, e essa dupla improvável se uniu durante um episódio do SmackDown em novembro daquele ano. A história começou com Ed Guerreiro tentando provar que era um aliado confiável de Batista. É claro que Ed se caracterizava por sua persona lie, cheat and steal, mentir, enganar e roubar. Então ele tentou convencer Batista e o público de sua sinceridade. Apesar da tensão entre os dois e de Batista não confiar totalmente em Ed devido à sua reputação, a parceria floresceu quando eles desafiaram o MNM, Joey Mercury e Johnny Nitro, que Melina acompanhava, pelos títulos de equipe. A luta deles contra o MNM foi excelente, mostrando a habilidade técnica de Ed e o estilo poderoso de Batista. No final, Ed e Batista venceram, conquistando os títulos de Tag Team da WWE. A dinâmica entre os dois foi o melhor do entretenimento, pois eles eram opostos. Falando sobre seu falecido amigo, Batista disse: Ed estava sempre pregando peças. Durante uma turnê europeia, ele convenceu a todos de que eu tinha pavor de voar, o que levou a uma provocação sem fim. Mas, além das brincadeiras, a perseverança de Ed em suas lutas era realmente inspiradora. Ele me ensinou muito sobre humildade e resiliência. Infelizmente, a dupla teve vida curta pelos piores motivos possíveis. Em uma conversa com Chris Jericho, Chavo descreveu a noite anterior ao trágico falecimento de seu tio. Chavo explicou que, embora Ed estivesse limpo há 4 anos, os efeitos duradouros do vício levaram ao falecimento de Ed, dizendo: ele lutou todos os dias para ficar longe deles. Realmente lutou. Mas se você abusa de Vicodin e somas, isso deixa muitas cicatrizes em seu coração. Chavo e Ed viajaram juntos para Minneapolis na noite anterior. E Chavo se lembra de Ed entrando no avião atrasado, mas preferindo abrir mão de seu assento na primeira classe para viajar com Chavo na classe econômica. Foi um prazer sentar um ao lado do outro porque estávamos em shows diferentes na época, então não nos víamos muito. Eles chegaram juntos ao hotel, reservaram quartos separados e fizeram planos para se exercitarem juntos na manhã seguinte. Então, Chavo recebeu a pior notícia que alguém poderia receber. O segurança do hotel entrou em contato com Chavo para dizer que seu tio havia desmaiado em seu quarto. Depois que o cadeado foi retirado, Chavo foi imediatamente ver como estava seu tio. Ele se lembrava de que o corpo de Ed ainda estava quente quando ele se deitou no chão para examiná-lo, mas disse que vi ele passar de quente para frio. Estou sentado aqui com meu irmão morrendo em meus braços. Apesar de ter conseguido superar seus demônios, Ed Guerreiro faleceu tragicamente em 13 de novembro de 2005, devido a uma insuficiência cardíaca aguda. Ed tinha apenas 38 anos de idade, e sua morte foi uma perda imensurável para a comunidade da luta livre. Os fãs e os lutadores ficaram chocados com a notícia da morte repentina de Guerreiro. A manifestação de pesar foi imensa. A WWE dedicou episódios do Raw e do SmackDown à sua memória, com vários lutadores compartilhando tributos sinceros e histórias sobre o impacto de Ed em suas vidas e carreiras após seu falecimento. Durante o show de tributo do Raw, Chris Benoit disse: sua paixão pela luta livre era inigualável e seu coração era puro. Sinto sua falta todos os dias, mas sei que seu espírito continua vivo em todos nós. Ed deixou uma marca indelével naqueles que o conheceram pessoalmente. Seus colegas costumam compartilhar histórias que destacam sua personalidade calorosa e seu humor contagiante. Algumas de suas brincadeiras mais memoráveis incluem uma com Chris Jericho, que Ito Sota compartilhou anos atrás. Ed e eu tínhamos uma grande rivalidade e amizade. Certa vez, ele escondeu minhas botas antes de uma partida no Japão. Eu estava assustado, achando que elas tinham sido roubadas, mas Ed apareceu, sorrindo de orelha a orelha com minhas botas nas mãos. Ele era um mestre das pegadinhas e um verdadeiro amigo. E outra com John Cena, que disse: Ed era um dos caras mais engraçados que já conheci.
Em uma turnê, ele me fez acreditar que meu carro havia sido roubado. Procuramos em todos os lugares, mas Ed revelou que o tinha levado como uma brincadeira. Além das piadas, ele era um mentor que sempre oferecia orientação. Devo muito do meu sucesso inicial aos seus conselhos. Ed Guerreiro era conhecido por ser profundamente dedicado à sua família. Sua esposa, Vicky, e suas duas filhas, Shaul e Sherilyn, eram o centro de seu mundo. O amor de Ed por sua família o levava a ser sua melhor versão. A própria Vicky declarou que Ed era um marido e pai incrível. Apesar de sua agenda lotada, ele sempre arranjava tempo para nós. Ele sempre surpreendia nossas filhas com presentes ou as levava para passear em dias especiais de papai e filhinha. Ele era um homem de família amoroso e dedicado. Em nível profissional, Ed era conhecido como um líder e mentor de vestiário. Ele estava sempre disposto a compartilhar seu conhecimento e ajudar os outros a melhorar sua arte. E Benoit compartilha isso. Ed era um verdadeiro mentor. Ele colocou muitos de nós sob sua proteção e nos mostrou as cordas. Seus conselhos eram inestimáveis e ele sempre reservava um tempo para nos ajudar a aprimorar nossas habilidades. Ele era um líder e um amigo para todos no vestiário. Mas Ed era conhecido por sua humildade e generosidade. Apesar de sua fama, ele permaneceu com os pés no chão. Booker T atestou isso dizendo: Ed era uma das pessoas mais humildes e generosas que já conheci. Ele nunca deixou que a fama lhe subisse à cabeça e sempre cuidou dos outros. Ele lhe daria a camisa de suas costas se você precisasse. Esse é o tipo de pessoa que ele era. O legado de Ed Guerreiro na luta livre profissional foi consolidado depois que ele foi postumamente introduzido no Hall of Fame da WWE em 2006. Essa homenagem reconheceu suas contribuições para o wrestling e sua influência sobre as futuras gerações de lutadores. O estilo de Ed, caracterizado por sua habilidade técnica, manobras de alto nível e personalidade carismática, inspirou inúmeros lutadores em todo o mundo. Sua capacidade de se conectar com o público, seja como um herói amado ou como um vilão astuto, o diferenciou como um dos maiores artistas da história da luta livre. Qual é a sua lembrança favorita da vida e da carreira do lendário Ed Guerreiro? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.